Amém, pastor Márcio. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, Marcos, capítulo de número 5 da palavra do Senhor. Marcos, capítulo de número 5. Vamos ler do versículo 25 ao 34. Uma palavra bem simples ao coração dos irmãos. Todos já têm entendimento sobre essa palavra, mas eu creio que algo tem a se revelar a palavra de Deus a cada dia, tá? Glória a Deus. Todos acharam? Já está aí no telão. Vamos fazer menção da palavra do Senhor. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitava. Isso é, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou no seu vestido, porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. Logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo já estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? E disseram os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Glória a Deus. Tome seus assentos. Quero refletir um pouco nessa palavra. Quero agradecer ao nosso pastor pela oportunidade. Agradecer também à irmã Raquel pela oportunidade. Que Deus abençoe os pastores que estão na intercessão. Sabemos que quando pegamos este microfone aqui é algo de muita responsabilidade para com a igreja, mas eu quero tirar alguns ensinos da palavra de Deus que está neste texto sagrado, né, acerca daquilo que Jesus fez, o milagre que Jesus fez. E eu creio que essa palavra vai falar ao seu coração. Nós vemos aqui Jesus falando a respeito do seu ministério, Jesus acalmando a tempestade, Jesus vai ao endemoniado de Gadareno, liberta aquele homem e faz daquele homem um missionário na sua própria região, na sua própria casa. E aqui vem retratar de 3 milagres, né, que vem pautado nesta palavra. Mas eu quero me ater a esse milagre, a essa cura desta mulher que a Bíblia ela relata e que tem muito a ver conosco, tem muito a ver com cada um de nós,
porque você pode estar aqui sem esperança, sua fé pode estar minguando, mas Jesus está na casa, Jesus tem uma palavra ao seu coração, né? Eu creio que da mesma maneira que você adentrou aqui, você não vai sair, porque Jesus tem uma palavra ao seu coração, à sua vida. E nós vemos aqui, através do versículo 25 e 26, que aquela mulher, ela já padecia, não era pouco tempo, mas a Bíblia relata que era 12 anos no sofrimento, 12 anos sangue jorrando da sua vida, ela perdendo vida, porque o sangue representa vida, e aquele sofrimento era contínuo, porque não passava de jeito nenhum, e ela era uma situação difícil. Por quê? Porque a Bíblia relata que ela procurava médicos, ela procurava orientação, ela procurava um jeito de se livrar daquele mal que havia sobre ela, mas a Bíblia relata que ela não conseguia. E era uma situação de desespero, né? Porque imagine eu e você há 12 anos sofrendo, que numa situação que nós queremos se livrar dela, mas nós não temos alternativa, porque isso tem situações que fogem ao nosso controle, tem situações que estão no nosso controle, mas tem situações que fogem ao nosso controle, que era o caso daquela mulher. A Bíblia diz que 12 anos sofrendo por quê? Porque, se você puder colocar no telão ali, Levíticos capítulo 15, no versículo 25 ao 27, nós vamos entender um pouco mais da situação daquela mulher, porque ela sofria tanto. Aqui fala sobre a impureza da mulher. Também a mulher, quando manar o fluxo do seu sangue por muitos dias, fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundície será imunda, como nos dias da sua separação, o 20 até o 27. Toda a cama sobre que se deitar todos os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como a cama da sua separação, e toda coisa sobre o que se assentar será o que? Imunda, conforme a imundície da sua separação. E qualquer que as tocar será imundo, portanto lavará suas vestes e se banhará com água e será imundo até a tarde. Então essa mulher era uma mulher que vivia num isolamento social e também um isolamento espiritual. Ela não podia ter contato, ela não podia ter família, ela não podia ter esposo, ela não podia ter filhos. Imagine a situação que aquela mulher passava por causa desta enfermidade. Era uma enfermidade que também afetava o seu físico e afetou também o seu financeiro. E ela se via impotente diante daquela situação que ela estava passando. E muitas vezes na nossa vida, trazendo para o contexto de hoje, há muitas coisas que fogem ao nosso alcance, fogem à nossa visão. Nós não temos mais comando disso. E está na mão realmente do Senhor.
está na mão de Deus. Nós não temos mais o que fazer, e era o caso daquela mulher. Então, aquela mulher vivia totalmente isolada, sem poder ter contato uns com os outros e até mesmo com a família. Mas o que me chama a atenção naquela mulher é a fé daquela mulher. A fé dela. No versículo 27 ao 26, 27 ao 29, a Bíblia vai dizer: e ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou os seus vestidos. Ela ouviu falar de Jesus, e ela creu em Jesus, porque a Bíblia diz que havia uma profecia no livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 2. Coloca aí para os irmãos terem uma ideia. Malaquias, capítulo 4, versículo 2. Mas para vós, o que temais o meu nome, nascerá o sol da justiça e salvação, e trará debaixo de suas asas, e saireis e crescereis, como bezerros do cevadouro. Ou seja, havia uma profecia predita há 400 anos atrás, que quem tocasse na orla de Jesus, por debaixo de Jesus, sairia curado. Então ela não perdeu a oportunidade. Ela ouviu falar de Jesus, da fama de Jesus, daquilo que Jesus estava fazendo, e ela creu, ela teve fé para tocar nas vestes de Jesus. Então as vestes de Jesus não eram tocadas à toa. Havia uma profecia a respeito disso. Por isso que você vê na Bíblia muitos e muitos milagres sobre o povo tocando na orla de Jesus. E quem tocava na orla de Jesus era curado. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, agradar ao Senhor. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que aqueles que se aproximam de Deus, se os irmãos puderem colocar aí, Hebreus capítulo 11, versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, eu não estou vendo acontecer, mas pela minha fé eu vou tocar, crendo que eu vou receber o meu milagre. É através da fé. Você não está vendo, mas algo está acontecendo. Aleluia. Ela exerceu a fé. Ela viu Jesus passando. Ela creu. Esse é aquele que a profecia falava. E eu creio que através das suas vestes eu vou ser curado. Aleluia! Ela não perdeu a oportunidade de tocar em Jesus. Aleluia, aleluia. Eu creio, enquanto pregamos a palavra de Deus, Jesus está passando na igreja, tão somente estende a sua mão para receber o milagre. Aleluia, ela viu a oportunidade, ela creu. Aleluia. É preciso
crer, é preciso um ato de fé para você mudar a sua vida e também a sua história. Aleluia! Aleluia! E a Bíblia diz que a fé dela foi recompensada. Aleluia! Eu imagino a situação dela, irmão. Aquela multidão apertando ela. Talvez ela estivesse ali disfarçada, porque as pessoas conhecem umas às outras. E ela entrou por detrás e falou: se eu também somente tocar nas orlas de Jesus, eu vou ser curada. Aleluia! Ninguém precisa ficar sabendo, mas quando você adora Jesus, Jesus está te curando. Aleluia! Aleluia! A fé dela foi recompensada naquele momento. E Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso. Jesus não é lindo, irmão? Jesus é maravilhoso. Aleluia! E Jesus, ele reconhece a virtude que já saiu dele. No versículo 30 e 32, a Bíblia vai dizer: e logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? Oh, aleluia! Aleluia! E disseram os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver que isto o fizera. Aleluia! Ela tocou Jesus no anonimato, mas Jesus trouxe o milagre dela em público. Aleluia! Aquilo que Jesus fez na sua vida em anonimato, certamente vai se tornar público e o nome do Senhor será glorificado. Aleluia! Aleluia! E a Bíblia vai dizer que um toque com fé, irmão, um toque com fé, extraiu de Jesus poder, virtude, para curar aquela enfermidade. A Bíblia diz que Jesus procurou pelaquela mulher. E aqui destacando a importância de mantermos uma vida com fé, uma fé pura, uma fé genuína em Jesus, uma fé verdadeira, mesmo que as circunstâncias não estejam do seu jeito, mas continue crendo, continue acreditando, continue vindo na igreja, continue orando, continue buscando ao Senhor, que o milagre está próximo de acontecer. Não desista, não bata o pé para trás, não, para frente. Eu vou conseguir o meu milagre. O diabo talvez esteja intentando sobre a sua vida, não vai dar certo, não vai acontecer, mas eu sinto a presença do Senhor para falar o seu coração: o diabo já perdeu, ele é um derrotado, ele é um fracassado, porque que aqueles que esperam no Senhor passaram da morte para a vida. Quem crê nessa palavra, receba o seu milagre hoje. Hoje é dia de cura, hoje é dia de renovo ao seu coração. Arabachora labaxê. Ora canamã, chora labaxira, faz, irabaxô. Ora quem na mão chora basura faz. Oh, aleluia! Jesus está na casa. Alabachora labacei. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, na quem na vasura lavaçu. Aleluia! A Bíblia vai destacar no versículo 33 e 34. A confissão e o encorajamento.
A Bíblia vai dizer: então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou e se prostrou diante dele e disse-lhe toda a verdade. Ela tinha medo de ser acusada, tinha medo de passar pelaquilo que a lei exigia do seu povo. Ela tinha medo, por isso que a Bíblia fala que ela tinha temendo e tremendo a respeito daquela situação, aquilo que estava acontecendo com ela. A Bíblia diz que mesmo assim, ela se prostrou diante de Jesus. Ela foi até Jesus. Fui eu, Jesus. Isso aconteceu comigo. Fui eu que toquei nas suas orlas e saiu virtude, saiu poder, e eu recebi o meu milagre. Ela confessou tudo a Jesus. E Jesus é lindo. Jesus fala para ela assim, Jesus a chama de filha. Coisa linda, né, irmão? Jesus conhece quem somos. Jesus te conhece. Jesus te conhece. Jesus te conhece. Jesus te conhece, irmão. Ela chama filha. Vem cá, filha. E Jesus afirma para ela assim, afirmando que foi a fé dela que a salvou. Olha a importância de mantermos a fé no Senhor. Mesmo que as circunstâncias, elas não estejam ao nosso favor. Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus curou o seu corpo, a sua enfermidade ali naquele momento. Mas Jesus também, Jesus quando faz, ele faz as coisas por completo. Jesus também restaurou a sua dignidade. Ela não vivia em dignidade, era uma pessoa exclusa da sociedade. Ela é uma pessoa que não vivia em sociedade. E Jesus devolve para ela o seu estado físico, o seu estado psíquico, e Jesus ainda fala para ela, vá em paz. E Jesus ainda dá paz para a vida daquela pessoa, irmão. Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, Jesus transforma, Jesus liberta, Jesus traz renovo, Jesus é lindo. Jesus quando faz, ele faz por completo. Bendito seja o nome do Senhor, tanto no céu quanto na terra. A ele é glória, a ele louvor, a ele adoração. Tudo é para Jesus. Ora queirabás, choralabás, chorabás. Jesus, ele faz isso. Oh, aleluia, Jesus quer devolver para você a dignidade. Jesus quer dar paz para o seu coração. Ora, candafá, choralabá, chorabás. Onde queira, faz, churilabá, show. Oh, Jesus restaura o ser humano por completo. Ora, queirabá, churilabá, show. Ora, querabás. Jesus é lindo, irmão. Quem éramos nós e quem somos nós na presença do Senhor nesse momento, irmão? Da onde Jesus nos tirou do monturo, da velha vida. Jesus nos tirou do lamaçal do pecado, nos deu vida e vida com abundância. Jesus quer dar vida e vida com abundância para essa igreja, para o seu coração. Receba vida, receba vida, receba vida nessa noite. Ora querabás, churelabachou. Ora carabás. O que podemos aplicar para a nossa vida? Fé em ação. Assim como a mulher, somos chamados a ter fé.
ativa que nos leva a buscar em Deus nossa necessidade mais profunda. Jesus conhece as nossas necessidades. Jesus conhece como você se adentrou sobre esta igreja nesta noite. Jesus conhece aquilo que você está passando. Jesus conhece aquilo que você está enfrentando e pedindo ao Senhor. Eu não sei quanto tempo. Eu não sei quanto tempo você está desejando algo da parte do Senhor. Mas hoje Jesus está passando aqui. Hoje Jesus está passando sobre esta igreja. E Ele manda te dizer: hoje tem cura saindo ao seu coração. Hoje tem renovo. Hoje tem algo especial da parte do Senhor para a sua vida. Hoje tem paz, hoje tem tranquilidade entrando dentro do seu lar. Hoje tem algo novo para a sua vida. Hoje tem algo novo acontecendo. Certamente que a sua vinda aqui não é em vão. Você não veio aqui em vão não, irmão. Você vai sair daqui diferente. Você vai sair daqui em posse de vitória. Você vai sair daqui em posse de renovo. Receba renovo na sua alma. Ora canabashura labashura manto faz. Ora carabá. Jesus conhece a nossa necessidade. Jesus, Ele traz paz, cura física. Sabe por quê, irmão? Porque Jesus se importa conosco. Jesus se importa com você. Jesus se importa como que você está passando os seus dias, como você tem vivido, como você tem enfrentado as lutas, as batalhas, as questões que a vida tem colocado nas suas mãos. Jesus nos restaura por completo. Aleluia. E a mulher, aquilo que Jesus fez na vida daquela mulher, a mulher confessou Ele publicamente. Ou seja, quando Jesus Ele faz algo especial em nossas vidas, nós temos que testificar aquilo que Jesus faz por nós. Nós temos que mostrar aos outros aquilo que Jesus já fez por mim e por você. Nós temos que mostrar ao mundo a transformação que Jesus faz. Jesus mudou o cenário daquela mulher. Me lembro de quem eu era antigamente. Passava as minhas vidas nos bares, bebendo cerveja, nos campos de futebol. Mas Jesus muda tudo. Sem alegria, sem dignidade, sem conhecer ao Jesus. Mas um dia Jesus entrou na minha vida. Jesus mudou a minha história. Jesus mudou a minha família. Eu vi a minha esposa sofrendo de depressão muito profunda. Chega ao ponto de ela bater cabeça na parede e pedir a morte. Mas Jesus curou ela. Eu vi meu filho com 3 meses, chega no hospital morto, mas Jesus ressuscitou ele. E glorifica ao Senhor.
Deus me trouxe à memória todas essas coisas que eu já havia esquecido, de tantas coisas lindas que Jesus já fez por nós. E nossa missão sobre esta terra é testemunhar os benefícios de Jesus, falar que Ele transforma, falar que Ele liberta, falar que Ele cura, falar que Ele renova, falar que Ele limpa e ainda leva para o céu, irmão. Jesus faz isso por nós. Ora que era baixo, ora lá baixo. Eu sinto Jesus aqui, irmão. Era baixo, ora baixo, ira baixo. Jesus faz coisas maravilhosas, irmãos. Jesus faz coisas lindas. Eu não sirvo a Jesus pelo que Ele me pode dar. Eu sirvo a Jesus pelo que Ele é. Jesus é lindo. Jesus é maravilhoso. Ele devolve dignidade às pessoas. Ele devolve. Para terminarmos, o que essa história nos ensina sobre o poder transformador da fé em Jesus? Também nos ensina da compaixão de Jesus, do amor de Jesus pelas pessoas. Que possamos buscar a Jesus com fé, com sinceridade, e experimentar em nossas vidas a plenitude de cura e restauração. Jesus está pronto a nos ouvir, nos curar e nos restaurar completamente. Que possamos viver essa verdade diariamente e compartilhar esperança com o mundo e ao redor do mundo. Jesus, a Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 11, versículo 28. Onze, 28. Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus tem alívio para a sua vida, para a sua alma, irmão. Basta você se prostrar aos pés de Jesus, entregar a sua vida a Jesus, entregar o seu coração a Jesus, entregar de corpo e alma a Jesus, irmão. Se entregue de corpo e alma para Jesus, que Jesus tem alívio para o seu coração nessa noite. Jesus está dando alívio para a sua vida, aleluia. É isso que Jesus tem a cada um de nós, irmão, aleluia. Para terminarmos, a Bíblia diz em João 10:10: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus, além de te dar a vida, Ele quer que você tenha abundância, gozar da vida, viver o melhor desta terra, irmão. Foi as palavras de Jesus. Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. Quero profetizar sobre a sua vida. Recebe vida, recebe vida, recebe vida, recebe vida,
recebe vida. Você que está cansado, você que está oprimido, você que está angustiado, recebe alívio da parte do Senhor, mas recebe vida, recebe refrigério, recebe da parte do Senhor gozo para viver o extraordinário do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Que Deus possa te dar vida e vida em abundância. E Jesus veio fazer isso sobre esta terra. A missão de Jesus é dar vida e vida em abundância. Com a permissão do pastor, posso colocar a igreja de pé? Vamos ficar de pé? Aleluia. Jesus é lindo, irmão. Jesus é lindo. Aleluia. Eu quero fazer o convite para você que adentrou sobre esta igreja e essa é a sua primeira vez. Você que ainda não aceitou o Senhor como seu Senhor e como seu Salvador. Tem alguém nesta noite que queira aceitar Jesus como seu Senhor e como seu Salvador? Aleluia. Aleluia. Alguém nessa noite, irmão? Jesus quer dar vida para você. Aleluia. Alguém nessa noite que se entristeceu com o Evangelho, se entristeceu e saiu da presença do Senhor e não está mais em comunhão com a igreja e gostaria de restaurar a sua comunhão com a casa do Senhor? Faça assim com a sua mão, irmão. Oh glória, vem aqui na frente. Milagre vai chegar, eu vou crer, não vou duvidar do preço que foi pago ali na cruz e na vitória nessa hora. Glória a Deus. Último convite. Há pessoas no meio de nós também que elas estão na igreja, mas muitas vezes o coração dela está triste, está angustiado, porque às vezes as lutas, os problemas são tão grandes, as dificuldades são tão grandes, os percalços da vida às vezes nos entristece. Mas Jesus, Ele está te chamando aqui na frente para a gente orar por você, para a gente ungir você, para que as suas forças voltem a fluir, voltem a emergir. Você se sente cansado, você está na igreja, mas fala: pastor, você seja sincero com Deus. Uma coisa que Deus gosta é de sinceridade. Às vezes as lutas e as batalhas são tão grandes que isso nos traz desmotivação. E eu quero orar pela sua vida. Vem aqui na frente, irmão, não tenha vergonha não, irmão. Não tenha vergonha não. Hoje Jesus quer trabalhar diferente. Nós queremos orar por vocês. Vem, irmão, tem mais gente aqui que precisa de oração. Vem pra frente que tem mais gente que precisa de oração. Nós vamos orar. E eu creio que Deus vai operar milagre. Pastor, mas eu estou com um problema físico. Vem na frente, irmão, nós vamos orar pela sua vida. Nós vamos orar. E eu creio que o Senhor vai fazer coisas grandes nesta noite. Creio que Deus vai fazer coisas grandes. Não espere passar não, irmão. Deus vai operar
nessa noite coisas maravilhosas. Coisas maravilhosas. Tem mais alguém, irmão? Aleluia. Aleluia. É o namorado da esposa da esposo. Esqueci o nome dele. Está reconciliando, né? Reconciliando. Deus abençoe. Continue firme. Deus vai te dar vitória, tá? Deus vai te dar vitória na sua vida, tá? Glória a Deus. Vamos orar. Pedir para os pastores. Os pastores está ungindo o povo lá, pastor. Pode ser, a gente vai orar aqui. E os pastores ungem o povo. Querido e amado Deus, neste momento, Senhor, te entregamos o seu povo em oração, Pai, crendo, Pai, que da mesma forma que eles adentraram aqui, Pai, eles não vão sair. Deus, o Senhor sabe das causas, das circunstâncias, Pai, que os seus servos têm enfrentado, Pai, das lutas, Pai, que eles têm batalhado. Pai eterno, Pai santo, eu os apresento em oração. Deus, que todo mal, Senhor, venha cair por terra, Senhor, que toda armadilha do diabo, Senhor, caia por terra, que todos, Senhor, grilhões, Pai, do inferno venham cair por terra. Pai eterno, Pai santo, eu profetizo, Pai, nesta noite, Pai, a cura. Deus, traz a cura, Pai, não somente no físico, Senhor, mas, Senhor, no psíquico, Pai. Visita a mente, Pai, visita, Pai, o intelecto, Pai, do seu povo. Renova, Pai, traz, Pai, renova. Oh, Espírito Santo de Deus, vai transformando a mente, Pai,